Para compensar o impacto das tarifas de Trump sobre a China, a Apple planeja obter mais iPhones da Índia temporariamente. A Apple tem uma estratégia para evitar as altas tarifas do presidente Trump sobre a China? A Samsung Electronics encerrou a produção de telefones móveis na China. Ela fechou sua última fábrica de telefones no maior mercado de smartphones do mundo. Esta é a cena de um fechamento de fábrica de móveis em Guangzhou, pedaços de tecido que ainda estavam sendo costurados. Isso prejudicou gravemente a indústria de manufatura de exportação da China. A China costumava ser a terra prometida para o negócio de bens de 380 bilhões de dólares. Agora é a terra das perdas. O reinado da China está chegando ao fim. Por décadas, a China tem sido a rainha da manufatura do mundo, sendo responsável por quase 30% de toda a produção global de manufatura em seu auge, fabricando de tudo, desde eletrônicos a têxteis a maquinário pesado. Mas agora, esse império antes inabalável está ruindo. O setor manufatureiro que impulsionou a ascensão da China agora enfrenta sérios problemas que ameaçam sua posição global. Neste vídeo, exploraremos a história não contada da crise de manufatura da China e como essa mudança drástica pode transformar permanentemente a forma como o mundo faz negócios. O principal motivo pelo qual a China está passando por uma crise de manufatura pode ser simplesmente declarado em uma frase: empresas estão deixando de produzir na China. A grande questão é, por quê? Comecemos discutindo por que a China não é mais um local tão favorável para a fabricação de produtos como era antes. Quais razões seriam tão graves que levariam empresas como Nike e Apple a deixar a China em busca de novos mercados? O primeiro fator é a mão de obra. A China ascendeu ao trono da manufatura principalmente por possuir muita mão de obra barata. No passado, ela tinha uma enorme e barata força de trabalho que tornava a produção na China o sonho de um contador. Antes, todos queriam montar fábricas na China, mas isso mudou depois de décadas. O aumento dos custos de mão de obra na China é um fator-chave na crise atual, tornando o país menos atraente para a manufatura. Como isso aconteceu? Nas últimas 2 décadas, a China vivenciou um rápido crescimento econômico, retirando milhões da pobreza e criando uma próspera classe média. Embora isso seja uma conquista notável, também levou a um aumento significativo nos salários. O salário médio mensal de um trabalhador de fábrica na China subiu de cerca de $150 em 2005 para mais de $1.200 em 2025, um aumento significativo em apenas 20 anos. Esse aumento significativo erodiu uma das principais vantagens competitivas da China: sua mão de obra barata. Para colocar em perspectiva, no Vietnã, o salário médio mensal de um trabalhador de fábrica é de aproximadamente $300. Na Índia, é ainda menor, a $250. Por isso, e outros fatores que veremos, empresas como a Apple começaram a transferir a produção para países como a Índia. Uma demonstração disso é que 20% de todos os iPhones, movimentando $22 bilhões, são fabricados na Índia, em comparação com apenas 1% há cerca de 20 anos. Esses países estão se tornando alternativas atrativas para empresas que buscam reduzir custos, e falaremos mais sobre isso em breve. Além dos números, os jovens na China estão evitando empregos em fábricas, preferindo oportunidades em tecnologia, serviços e outros setores com melhores salários e condições de trabalho. A juventude da nação despreza totalmente os empregos tradicionais de fábrica. Não acredite apenas em mim. Ouça isso. Descompasso entre os empregos de colarinho branco que os jovens graduados gostariam de fazer e a necessidade de trabalhadores de colarinho azul. Essa mudança gerou escassez de mão de obra em certas regiões, elevando os custos para os fabricantes. Afinal, quanto maior a demanda por trabalhadores, maiores os salários. A situação piorou tanto que o presidente Xi e sua administração têm encorajado mais crianças a estudar manufatura para preencher as vagas nas fábricas e recuperar o trono. Mas isso não está funcionando, apesar dos altos índices de desemprego. O primeiro comando da capital também buscou controlar a juventude, silenciando-a. Criticar excessivamente o governo pode resultar em ser colocado na lista negra do sistema de crédito social do primeiro comando da capital.
Ser colocado na lista negra significa ficar sem casa, emprego e dinheiro, tornando-se um sem-teto à espera da morte. O primeiro comando da capital também está investindo significativamente para evitar a divulgação de notícias sobre esta política. Por isso, vídeos no YouTube criticando o governo chinês são rapidamente rebaixados e recebem dislikes. Portanto, se puderem nos ajudar, basta clicar no botão de curtir e se inscrever abaixo. Isso fará uma grande diferença. E nós agradecemos muito. Além dos problemas trabalhistas, a duradoura guerra comercial entre Estados Unidos da América e China é um enorme problema para o país asiático. Com o aumento das tensões, a China se tornou menos atraente para a fabricação de produtos. O que iniciou em 2018 como desacordos econômicos tornou-se um conflito total, sem sinais de resolução. Com o tempo, os lados intensificaram a disputa. Atualmente, em 2025, os Estados Unidos da América estão impondo tarifas de até 245% sobre as importações da China, um aumento significativo em relação aos anos anteriores. A China, claro, retaliou com suas próprias medidas, impondo tarifas que chegam a 125% sobre os produtos americanos. Também houve uma proibição severa de produtos-chave e restrições a empresas selecionadas de ambos os lados. Essa troca entre as duas superpotências gerou um dos conflitos comerciais mais profundos da história recente. Essas tarifas não são apenas números. Eles causam interrupções reais no comércio global e nas cadeias de suprimentos. Indústrias dependentes de componentes fabricados na China enfrentam dificuldades com os custos elevados. No setor de eletrônicos, por exemplo, muitas das peças essenciais usadas em smartphones, laptops e outros dispositivos são fabricadas em fábricas chinesas. Com as tarifas elevadas e proibições, os custos de produção aumentaram drasticamente. O custo mais alto é repassado aos consumidores, resultando em preços mais altos para seus gadgets. Tudo isso torna a China um lugar menos desejável e mais caro para montar sua fábrica. Mas os desafios não param por aí. O que é péssimo para a China é que isso ocorre poucos anos após a pandemia de coronavírus 2019 revelar fragilidades cruciais nas cadeias de suprimentos globais, das quais Pequim ainda não se restabeleceu completamente. Coronavírus 19 literalmente remodelou a maneira como o mundo faz negócios. No auge, a pandemia paralisou a cadeia de suprimentos global e os negócios da China. Questiona-se o que acontece com um país que depende da fabricação dos bens do mundo quando, o mundo fecha as portas. Não é preciso ser um gênio para perceber que isso é um desastre total. A China, possivelmente a mais atingida pela pandemia, enfrentou um severo fechamento de fábricas. A política de zero coronavírus, do primeiro comando da capital, que puniu severamente os cidadãos em busca da erradicação do vírus, levou ao declínio da China. Quando as fábricas tentaram reabrir, o mundo já tinha avançado de certa forma, e a China descobriu o desastre absoluto em que se encontrava. Além disso, a pandemia revelou a muitas multinacionais sua dependência da manufatura chinesa. Isso chocou muitos ao perceberem que tudo, desde matérias-primas, fabricação por contrato, até instalações de produção, dependia totalmente das cadeias de suprimentos chinesas. Para evitar serem pegas desprevenidas, como nos tempos de coronavírus, várias multinacionais começaram a buscar locais alternativos. Você estaria certo ao afirmar que, apesar de já terem se passado alguns anos desde a pandemia, a China nunca se recuperou completamente. O mundo mudou, e com ele, alguns dos negócios da China. Todos os motivos discutidos contribuíram significativamente para piorar a crise de fabricação na China. Infelizmente, em um mundo tão interligado como o nosso, tais problemas não afetam apenas a China, eles têm um efeito cascata global. Para entender a magnitude desta crise de fabricação, devemos examinar seus efeitos de longo alcance em 3 áreas: negócios globais, a economia da China e você, o consumidor. Empresas globais dependem há muito tempo das capacidades de produção, infraestrutura eficiente e custos competitivos da China para manter as cadeias de suprimentos funcionando sem problemas. Mas agora as coisas mudaram. A crise de fabricação obrigou empresas a buscarem alternativas, e os efeitos em cascata são sentidos em indústrias globais. Até mesmo as tarifas contínuas sobre a China desaceleraram o crescimento do produto interno bruto. O Fundo Monetário Internacional estima que eles tenham reduzido cerca de 0,5 pontos percentuais do crescimento global a cada ano.
Isso evidencia o impacto doloroso que todos estão sentindo da crise na China. Uma das maiores mudanças globais tem sido a realocação das operações de fabricação. O aumento dos custos trabalhistas na China, as tensões comerciais e as interrupções na cadeia de suprimentos estão levando empresas a buscar alternativas. Em breve, discutiremos mais sobre os países de destino. Porém, a verdade é que transferir a produção para fora da China não é tão fácil quanto apertar um botão. Estabelecer a produção em novos países requer um sério investimento em infraestrutura, treinamento de trabalhadores e desenvolvimento de cadeia de suprimentos. Construir uma fábrica no Vietnã pode levar anos para atingir a eficiência que a China aperfeiçoou em décadas. Para pequenas e médias empresas, essa transição pode ser especialmente difícil, pois não possuem os mesmos recursos financeiros das grandes empresas para lidar com as interrupções. Por isso, muitas empresas não estão deixando a China completamente, mas adotando uma estratégia de China mais um. Isso significa que eles mantêm certa produção na China enquanto diversificam para outros países como garantia. É uma forma de mitigar riscos enquanto se aproveita do consolidado ecossistema chinês de fornecedores, mão de obra qualificada e know-how logístico. O sistema da China é incrivelmente avançado, e substituí-lo completamente exigiria um esforço massivo que alguns negócios simplesmente não podem arcar agora. Então, por enquanto, os produtos apenas encarecem conforme a realocação acontece lentamente. Inacreditável, não é? Outra tendência em alta é o aumento do nearshoring e reshoring. Para esclarecimento, nearshoring é a realocação da produção ou operações para um país próximo ao mercado principal da empresa, enquanto reshoring significa trazer a produção de volta para o país de origem. Com a pandemia expondo fragilidades nas cadeias de suprimentos globais, empresas e países estão aproximando a produção de suas bases. Nos Estados Unidos da América, o reshoring ganhou força com incentivos governamentais para estimular a produção doméstica. A Europa também está agindo para diminuir a dependência das importações da China, reforçando sua própria indústria. Essa mudança não é apenas sobre custos, é sobre construir cadeias de suprimentos mais resilientes que possam resistir a interrupções inesperadas. A crise de fabricação da China está forçando as indústrias a repensar tudo. O sistema antes estável agora muda velozmente e as empresas precisam decidir como progredir. E embora o mundo esteja sentindo, ninguém está sendo atingido tão duramente quanto a própria China. Os impactos em cascata da crise de fabricação são sentidos intensamente na própria China. A manufatura representa cerca de 26% do produto interno bruto da China hoje, menor do que no início dos anos 2010, quando o setor estava em seu auge e mais próximo de 30% do produto interno bruto do país. Para colocar isso em perspectiva, o produto interno bruto da China, em 2025, é estimado em cerca de 127 trilhões de yuans, o que é aproximadamente 18 trilhões. Isso significa que a redução de 4% se traduz em cerca de 5 trilhões de yuans, ou cerca de 700 bilhões de dólares, que a manufatura não contribui mais para o produto interno bruto em comparação com seus anos de pico. Sua diferença equivale à soma do produto interno bruto de Bangladesh e Vietnã. Para agravar, a crise na manufatura impactou a taxa de crescimento da China. Entre 2010 e 2012, quando a indústria manufatureira da China estava em alta, a taxa média de crescimento do produto interno bruto da China era de cerca de 9 a 10% ao ano. Com o colapso da China, espera-se que sua economia cresça 4% em 2025. Essa crise é muito significativa para a China? Outro golpe para a China pode ser visto através do declínio visível em suas ordens de exportação. Em 2024, as exportações de produtos fabricados na China, 8%, a maior queda em mais de 10 anos. Como você pode imaginar, isso forçou algumas fábricas a fecharem. Em fevereiro de 2025, o índice de gerentes de compras de manufatura da China estava em 50,2, pouco acima do limite que separa expansão e contração. Grandes empresas se mantêm à tona, enquanto pequenas e médias suportam o peso da crise. A queda nas exportações gerou um efeito cascata na economia chinesa. Fábricas estão fechando, levando à perda de empregos e dificuldades econômicas locais. Em certas áreas, o desemprego atingiu máximas históricas, trazendo desafios socioeconômicos ao governo.
Na província de Guangdong, um centro de manufatura, a taxa de desemprego entre os trabalhadores de fábrica atingiu 6,5% no início de 2025, acima dos 4,2% do ano anterior. Para enfrentar esses desafios, o governo chinês está adotando medidas de apoio ao setor manufatureiro. Isso inclui subsidiar empresas em crise, investir em tecnologias de manufatura avançadas e incentivar o consumo interno para compensar a queda nas exportações. O governo lançou iniciativas para fomentar a produção de bens de alta tecnologia, como semicondutores e veículos elétricos, vistos como áreas-chave para o crescimento futuro. Contudo, essas ações podem ser insuficientes para solucionar inteiramente as questões de base. A crise na manufatura não é somente um problema de curto prazo. Isso representa uma mudança fundamental na economia global. Com empresas diversificando cadeias de suprimentos e reduzindo dependência da China, o setor manufatureiro do país terá que se adaptar a uma nova realidade. Isso pode significar maior foco em inovação, sustentabilidade e produção de valor agregado para manter a competitividade global. Agora, vamos falar sobre algo que afeta você diretamente. A crise de manufatura da China não está causando problemas apenas para as empresas. Os consumidores também estão sendo gravemente afetados. O aumento nos custos de produção e as interrupções na cadeia de suprimentos estão elevando os preços dos produtos diários. Eletrônicos, roupas, itens domésticos, enfim, de tudo um pouco. Agora está mais caro do que há alguns anos. O custo dos smartphones, 12%, enquanto o preço das roupas, 8%. Esses aumentos não são aleatórios. Eles são resultado de diversos fatores que, no fim, geram um custo repassado a você. Mas não são só os preços que mudam. A disponibilidade também está se tornando um problema real. Com o aprofundamento da crise de fabricação chinesa, fábricas lutando para atender a demanda significam menos produtos nas prateleiras e tempos de espera mais longos. Se você pretende comprar um veículo elétrico, pode acabar esperando meses para conseguir um devido à escassez de metais raros e outras peças essenciais. Não são apenas os carros. Varejistas em geral enfrentam dificuldades para manter o estoque, frustrando compradores acostumados a obter o que precisam sem demora. Essa crise está afetando não só bens físicos, mas também experiências e serviços. A indústria do turismo é um exemplo. Muitos itens que apoiam as viagens, como lembranças, equipamentos de transporte e até suprimentos para hotéis, vêm de fabricantes chineses. O setor de viagens está sendo afetado pela desaceleração da produção, impactando não só companhias aéreas e hotéis. Parques de diversões e cruzeiros enfrentam interrupções por atrasos no fornecimento de suprimentos essenciais. Veja, tudo está envolvido na crise da China. Então, como as pessoas estão reagindo? Bem, à medida que os preços sobem e a disponibilidade se torna menos confiável, as pessoas estão começando a repensar como fazem suas compras. Mais consumidores estão preferindo produtos usados ou de empresas locais em vez de importações. Alguns estão optando por consertar eletrônicos e eletrodomésticos antigos em vez de comprar novos. Essa mudança comportamental pode ter um impacto duradouro na economia, obrigando empresas a se adaptarem a novos hábitos de consumo e possivelmente alterando o funcionamento do comércio global no futuro. Como você pode ver, conforme a crise de fabricação da China se agrava, os problemas para a China, empresas globais e consumidores também aumentam. Porém, os efeitos dos problemas de produção da China ultrapassam fábricas e exportações. Elas se estendem à geopolítica, poder e riqueza. O que quero dizer é que a China arrisca perder poder e influência consideráveis nesta crise de produção. Para compreender isso, vamos analisar como a China utilizou a manufatura para dominar o mundo. Desde o início do boom de fabricação, a força econômica da China permitiu expandir sua influência além de suas fronteiras. A China se tornou o parceiro de desenvolvimento preferido para países africanos, construindo relacionamentos que elevaram seu status global. A importância da China para a África se resume a 4 principais razões. A primeira é o acesso a recursos. A China precisa de petróleo e gás para alimentar sua enorme economia. E hoje importa mais petróleo do que qualquer outro país do mundo, até mesmo mais do que os Estados Unidos. Para garantir um fornecimento constante, a China investiu fortemente em países africanos como Angola, Sudão e Nigéria, assegurando que esses oleodutos não sequem em breve. Esses investimentos trouxeram acordos que os favorecem amplamente.
Isso também beneficia os países anfitriões, mas sempre garante que a China receba a maior parte dos ganhos. O dinheiro que facilitou esse investimento veio principalmente da indústria manufatureira. A manufatura da China encareceu recentemente devido ao aumento nos custos de mão de obra. Mas a crescente demanda da África dá à China uma saída para manter suas exportações fluindo. A mudança visa se afastar de indústrias intensivas em mão de obra e focar em setores de alto valor agregado. Além disso, a China preza o apoio africano no cenário global por questões políticas. Muitos governos africanos apoiam a política de uma China de Pequim em troca de ajuda e investimentos. Então, só para esclarecer, a política de uma China é o reconhecimento diplomático da posição da China de que existe apenas um governo chinês. Conforme a política, o mundo reconhece e mantém laços formais com a China, não com Taiwan, vista pela China como uma província separatista a ser reunificada. Esse apoio fortalece a posição internacional da China, conferindo-lhe vantagem nas negociações globais. E você sabe o que dá à China os fundos para fazer tais investimentos e ter influência? Por fim, a China desempenha um papel estabilizador nas regiões onde tem interesses econômicos, não totalmente por boa vontade. Trata-se de proteger investimentos, mas os governos africanos também se beneficiam da parceria. Diferente dos países ocidentais, que frequentemente impõem condições políticas à sua ajuda, a China se concentra estritamente na economia. Evite dar lições aos governos africanos sobre governança, concentrando-se em fechar negócios. Isso torna a China um parceiro atraente, especialmente em países que se sentem alienados pelas políticas ocidentais. Nações ocidentais tendem a dar lições e microgerenciar as finanças que fornecem. Mas não com a China. Com Pequim, basta assinar no 10 e o negócio está feito. Claro, esse modelo tem seus críticos. Alguns afirmam que isso facilita a corrupção, e é certo que parte da ajuda acaba em mãos erradas. Contudo, é inegável que o dinheiro e os recursos da China transformaram muitas nações africanas. Como pode-se ver, a manufatura proporcionou à China um alcance global. Isso permite ao país formar alianças e construir influência de formas inigualáveis por outras nações. Grandes economias como Nigéria, Quênia e África do Sul têm emprestado muito da China, alinhando-se com sua agenda global. Até 2025, os países africanos devem cerca de 150 bilhões de dólares à China. Essa dívida acumulou-se por décadas, principalmente por empréstimos para projetos de infraestrutura como estradas, ferrovias, usinas de energia e portos. Essa alavancagem econômica tem sido uma ferramenta poderosa para a China promover seus interesses, minimizando resistências. Mas nem tudo sobre essa ascensão ao poder tem sido positivo. Com mais países dependendo da manufatura chinesa, a China ganhou influência significativa. Alguns argumentam que nem sempre usou essa influência responsavelmente. Sob a liderança de Xi Jinping, a China assumiu uma postura mais assertiva e, por vezes, agressiva no cenário global. Suas reivindicações territoriais sobre Taiwan e disputas no Mar do Sul da China têm levantado alarmes, especialmente com sua contínua modernização militar. Muitos temem que a China possa usar sua economia e força militar para controlar Taiwan, como a Rússia fez com a Ucrânia. O papel da China no Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, grupo composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, reforça sua influência global. A China, como o pilar econômico do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, está ajudando o grupo a desafiar a dominação tradicional das instituições lideradas pelo Ocidente. Se essa mudança trará estabilidade ou agitação, ainda não está claro, mas mostra como a China está moldando o futuro da política e economia globais. Nada disso seria possível sem o setor manufatureiro que impulsionou sua ascensão. Como discutido, a indústria manufatureira da China não é mais tão dominante quanto antes. Com a indústria de manufatura em colapso, a China arrisca perder sua posição global. Sua influência, amigos e poder foram comprados com a manufatura. Sem isso, tudo desmorona. Por isso, Xi Jinping está preocupado e tenta resolver a bagunça em que Pequim se encontrou. O que vem a seguir é crucial. O futuro da China como superpotência enfrenta desafios que impactam a economia global. Se o país conseguirá se adaptar e manter seu status, ainda é incerto, mas as apostas são altas e o mundo observa atentamente. Então, agora que estabelecemos que a China está perdendo negócios, vamos ver quem está tirando esses negócios deles.
Conforme a crise de Pequim se agrava, Vietnã, Índia e México estão se sobressaindo e se tornando opções mais atraentes para a manufatura. O Vietnã se tornou um imã para investimentos estrangeiros, principalmente na produção de eletrônicos e vestuário. Até 31 de março de 2025, o total de investimento estrangeiro no país atingiu United States Dollars 10.098 bilhões, um aumento de 34,7% em relação ao mesmo período em 2024. O Vietnã simplesmente se tornou uma das opções mais atraentes para fabricantes globais e não faltam grandes nomes que já investiram pesadamente no país. As empresas são atraídas para o Vietnã por seus baixos custos de mão de obra, infraestrutura em melhoria e crescente reputação como um hub de fabricação confiável. Para empresas buscando uma alternativa à China, o Vietnã está atendendo todos os requisitos no momento. Veja o exemplo da Lego. A empresa dinamarquesa de brinquedos construiu uma fábrica de 1 bilhão e 300 milhões na província vietnamita de Binh Duong. Será a primeira fábrica carbono neutra deles, globalmente, movida 100% a energia renovável até 2026. A fábrica está criando milhares de empregos e consolidando o lugar do Vietnã como um ator-chave no mundo da manufatura. Este investimento sinaliza que o Vietnã não é apenas uma solução de curto prazo, mas um importante parceiro de longo prazo na produção global. Gigantes da tecnologia como Samsung, Intel e LG investiram muito no Vietnã. A Samsung tornou o país uma de suas principais bases de produção para smartphones e eletrodomésticos. A Intel investiu fortemente em sua fábrica de chips em Ho Chi Minh, no Vietnã, enquanto a LG tem focado na produção de eletrônicos e eletrodomésticos no país. Essas empresas têm sido cruciais para impulsionar a reputação do Vietnã como um hub confiável de manufatura tecnológica. O Vietnã também prospera na indústria de vestuário. Nike, Adidas e H&M dependem do Vietnã há muito tempo para a produção de roupas e calçados. Com custos trabalhistas bem menores que na China, o Vietnã virou destino favorito para marcas buscando eficiência máxima sem perder qualidade. O Vietnã atraiu grandes investimentos não só em tecnologia e têxteis, mas também no setor de móveis, com empresas como IKEA e Ashley Furniture, estabelecendo produção lá para suprir a crescente demanda global. As indústrias de alta tecnologia também estão decolando no Vietnã. Microsoft e Foxconn ampliam operações no país, focando em eletrônicos e semicondutores. Esses investimentos destacam o esforço do Vietnã para ir além de apenas uma base de fabricação de baixo custo. O país está se destacando em indústrias que exigem habilidades avançadas e inovação, o que explica sua atratividade para empresas globais atualmente. Isso retrata o Vietnã como um ator cada vez mais relevante na manufatura global. Não se trata apenas de ser mais barato que a China, mas de ser mais inteligente, flexível e preparado para o futuro. Com mais empresas investindo no Vietnã, o país prova ter o necessário para competir com os gigantes tradicionais da manufatura e assumir a liderança na economia global. A Índia se destaca como uma potência emergente na manufatura global, com cada vez mais empresas migrando da China para o país. A Índia se destacou como uma forte competidora, devido à sua vasta força de trabalho, salários competitivos e políticas governamentais que incentivam o investimento estrangeiro. Um dos maiores nomes a mudar seu foco é a Apple. A gigante da tecnologia vem aumentando constantemente sua presença na manufatura na Índia nos últimos anos. Começou com a produção de iPhones em Tamil Nadu, em uma fábrica da Foxconn, mas não parou por aí. Em 2025, a Apple expandiu sua produção na Índia para incluir os modelos mais recentes do iPhone. A Foxconn, principal fornecedora da Apple, está expandindo suas fábricas existentes e investindo bilhões em uma nova instalação em Karnataka. Essas ações refletem o compromisso de longo prazo da Apple com a Índia como um centro de fabricação, motivado pelos custos de mão de obra mais baixos em relação à China e os incentivos financeiros do governo indiano. A Samsung, gigante de eletrônicos de consumo, também está apostando alto na Índia. Ela opera uma das maiores fábricas de celulares do mundo em Noida, Uttar Pradesh, produzindo milhões de aparelhos anualmente para os mercados nacional e internacional. Não é apenas uma jogada oportunista, mas uma mudança estratégica da Samsung para aproveitar a mão de obra qualificada da Índia e expandir sua presença em um mercado em rápido crescimento.
Dell e a HP também transferiram partes de sua produção para a Índia, aproveitando seus menores custos de mão de obra e regulamentos simplificados. Essas empresas integram uma tendência de gigantes tech de diversificar suas cadeias de suprimentos para depender menos da China. O foco da Índia na produção de alta tecnologia, como semicondutores e veículos elétricos, está moldando seu papel especializado no mercado global. Com incentivos governamentais como o esquema de incentivo vinculado à produção, a Índia está atraindo investimentos em indústrias voltadas para o futuro. Até empresas chinesas como a Haier reconheceram as oportunidades na Índia. A Haier instalou unidades de produção na Índia para suprir o mercado interno e de exportação, mostrando o apelo do país em diferentes setores e além de suas fronteiras. Essa tendência mostra que a Índia está se tornando um centro global de fabricação, atraindo empresas de todo o mundo. O que diferencia a Índia não é só o custo vantajoso, apesar de ser um fator relevante. Os custos de mão de obra na Índia são muito menores que na China, tornando-a atraente para empresas que buscam reduzir despesas sem perder qualidade. Além disso, a Índia oferece escala e suporte. Sua força de trabalho é enorme e cada vez mais qualificada, e as políticas pró-negócios do governo, como reduções fiscais, investimentos em infraestrutura e regulamentações simplificadas, criam um ambiente onde as empresas podem prosperar. Além do Vietnã e da Índia, o México está se tornando um forte competidor na manufatura global, atraindo empresas para sair da China e se tornando um centro confiável de produção. Existem alguns fatores que tornam o México um lugar atraente para a manufatura. Vamos entrar neles. Vamos começar com a localização. A proximidade do México com os Estados Unidos da América oferece uma vantagem logística imbatível para a China. O envio de mercadorias do México para os Estados Unidos da América leva dias em vez de semanas, resultando em entregas mais rápidas, menores custos de transporte e maior flexibilidade às empresas. Isso é crucial para setores como automotivo e eletrônico, onde tempo é essencial. A infraestrutura logística do México já é forte e segue melhorando, com amplas rodovias, ferrovias e portos facilitando ainda mais o transporte rápido e eficiente de mercadorias pelas empresas. A proximidade com o gigantesco mercado dos Estados Unidos da América é uma grande vantagem. Os baixos custos trabalhistas no México também motivam a migração de empresas para lá. Os trabalhadores no México ganham aproximadamente 4,90 por hora, comparado a 6,50 na China. Pode não parecer muito, mas quando se produz em escala, essas economias se acumulam rapidamente. O que isso significa é que os custos de mão de obra na manufatura são 44% mais altos na China em comparação com o México. Loucura, certo? Além disso, o México oferece mão de obra altamente qualificada e especializada a custos menores, especialmente nas indústrias automotiva, aeroespacial e de dispositivos médicos. O México tem investido pesadamente em treinamento e educação, garantindo que os trabalhadores possam lidar com processos de fabricação avançados e entregar resultados de alta qualidade. E uma das maiores vantagens do México vem dos acordos de livre comércio, especialmente o Acordo Estados Unidos-México-Canadá. Produtos mexicanos que cumprem os requisitos do acordo podem ser exportados para Estados Unidos da América e Canadá sem tarifas pesadas. Isso é uma grande vantagem para empresas que visam os mercados norte-americanos, especialmente comparado com as altas tarifas impostas atualmente sobre importações chinesas. As relações comerciais do México tornam mais barato e inteligente para as empresas operarem lá. Grandes indústrias já se mudaram para o país. A Tesla planeja construir uma nova fábrica de veículos elétricos em Monterrey. Este é um grande passo à frente, mostrando que o México não é apenas um centro para a manufatura tradicional, mas também para indústrias de ponta. Gigantes automotivos como General Motors e Ford dependem do México para produzir carros e estão aumentando seus investimentos, especialmente com a crescente demanda por veículos elétricos. Essas ações mostram que o México tem o que é necessário para lidar com a manufatura avançada em grande escala. A eletrônica é outra área em que o México está prosperando. Empresas como Flex e Jabil estabeleceram grandes operações no país, fabricando eletrônicos, dispositivos médicos e outros produtos. Eles não estão lá apenas para reduzir custos, mas para aproveitar a mão de obra qualificada do México e a proximidade com mercados importantes. O México está progredindo em energia renovável e produção sustentável, permitindo que as empresas reduzam suas emissões de carbono e mantenham baixos custos de energia, não se limitando apenas às indústrias tradicionais. Isso aumenta seu apelo como um centro de manufatura moderno. Nesta nova era,
Com a China perdendo terreno, cada vez mais empresas escolhem o México como destino para a produção, redefinindo o que significa ser uma potência de manufatura. Não apenas preenche lacunas deixadas pela China, mas constrói um sistema que oferece algo completamente novo. A crescente influência do México na manufatura global é inegável. E com as empresas continuando a se mudar para lá, o ímpeto não diminuirá tão cedo. A Tailândia se tornou uma das maiores surpresas na mudança em curso na manufatura global, emergindo como uma vencedora dos desafios de manufatura da China. Uma análise detalhada mostra que o sucesso da Tailândia em atrair produção era inevitável, embora possa parecer inesperado à primeira vista. Como a segunda maior economia do Sudeste Asiático, o país vem subindo no ranking de manufatura, construindo expertise em peças de automóveis, veículos e eletrônicos. A Tailândia está atraindo a atenção de grandes empresas globais que a escolhem como sua nova base de produção. Muitas empresas famosas já fizeram a transição. A Sony, por exemplo, fechou sua fábrica de smartphones em Pequim em 2019, como parte de seus esforços para cortar custos e realocou a produção para a Tailândia. Em 2019, a Sharp também transferiu parte da produção de impressoras para a Tailândia, fugindo dos efeitos da guerra comercial Estados Unidos da América, China. Essas decisões mostram a crescente competitividade da Tailândia como um centro de fabricação, oferecendo às empresas uma combinação ideal de custos mais baixos e infraestrutura aprimorada. Não apenas empresas globais estão migrando, mas também companhias chinesas, que transferem operações para a Tailândia em busca de produção de custo efetivo e para evitar as tensões geopolíticas envolvendo a China. A Jinko Solar de Xangai, uma das principais fabricantes de painéis solares, exemplifica essa tendência ao estabelecer instalações de produção na Tailândia para aproveitar esses benefícios. O investimento direto estrangeiro na Tailândia cresceu, mesmo durante a pandemia de coronavírus 2019. Entre 2020 e 2021, o investimento direto estrangeiro na Tailândia triplicou, reforçando sua posição como destino preferencial para empresas que estão reorganizando suas cadeias de fornecimento. O aumento no investimento está impulsionando a Tailândia a se expandir, com o país agora investindo ativamente em setores avançados como inteligência artificial e semicondutores. Com as mudanças contínuas nas cadeias de suprimentos globais, a Tailândia está preparada para aproveitar as oportunidades e assegurar seu lugar no futuro da manufatura. Bangladesh destaca-se como beneficiário das mudanças na cadeia de suprimentos, ampliando sua vantagem competitiva. Tailândia foca em indústrias de alta tecnologia diversificadas, enquanto Bangladesh encontrou seu nicho na fabricação de vestuário e o capitalizou com um efeito extraordinário. A indústria de vestuário, representando 80% das exportações de Bangladesh, é a espinha dorsal da economia do país, totalizando mais de 47 bilhões anualmente a partir de 2025. Bangladesh é agora o segundo maior exportador mundial de vestuário, atrás apenas da China, uma conquista notável considerando as diferenças de tamanho e recursos entre os dois países. Uma das maiores vantagens de Bangladesh são os baixos custos de mão de obra em comparação com a China. Essa disparidade torna Bangladesh uma escolha óbvia para empresas que buscam reduzir custos de produção, mas não se trata apenas de acessibilidade. O setor de vestuário permitiu que Bangladesh se firmasse como um parceiro de fabricação confiável e eficiente. Essa disparidade torna Bangladesh uma escolha óbvia para empresas que buscam reduzir custos produtivos. Mas não se trata apenas de acessibilidade. O setor de vestuário permitiu que Bangladesh se estabelecesse como um parceiro de fabricação confiável e eficiente. Com a diversificação econômica e a atração de investimentos em indústrias além do vestuário, o potencial de crescimento do país é evidente. Bangladesh está se posicionando como um concorrente emergente na fabricação global e será fascinante ver sua expansão nos próximos anos. Tailândia e Bangladesh mostram que o cenário global da manufatura está se transformando, com novos atores desafiando potências tradicionais como a China. A Tailândia concentra-se em inovação e diversificação, enquanto Bangladesh aproveita sua eficiência de custos e especialização em vestuário para avançar no ranking. Esses países, incluindo os mencionados, estão redefinindo as regras da produção global, demonstrando que o domínio da manufatura não está mais ligado a um único player. O crescimento contínuo e o sucesso deles impactam o mundo todo, mostrando que a manufatura está evoluindo de formas surpreendentes.
Além do surgimento de novos mercados, a tecnologia também está reformulando o futuro da manufatura. A automação está revolucionando as fábricas, reduzindo a necessidade de mão de obra humana e aumentando a eficiência. Fábricas inteligentes, com dispositivos de tecnologia da informação e análise de dados, fornecem insights em tempo real sobre a produção, permitindo solução de problemas e otimização aceleradas. Imagine uma fábrica onde as máquinas se comunicam perfeitamente, otimizando a produção em tempo real. As empresas estão investindo nesse futuro, que já é uma realidade, não apenas teoria. Isso significa que, com a modernização dos países, as fábricas que sustentaram a China continuarão a desaparecer. Afinal, máquinas automatizadas e similares nivelam o campo de jogo, eliminando algumas das vantagens da China. A inteligência artificial também está tendo um papel fundamental nesta transformação. A inteligência artificial está sendo usada para análises preditivas, auxiliando empresas a prever demanda, gerenciar inventário e otimizar operações. Por exemplo, a inteligência artificial pode analisar dados de sensores em uma fábrica para identificar possíveis problemas antes de interromperem a produção. Esses avanços estão tornando a manufatura mais rápida, inteligente e confiável. No entanto, quando tudo isso é dito e feito, a China, apesar de seus desafios, não está parada. A iniciativa Made in China 2025 é uma tentativa ousada de reinventar o setor de manufatura do país, focando em indústrias de alta tecnologia. De robótica a aeroespacial, a veículos de nova energia, a China mira liderar em áreas de manufatura avançada que definirão a próxima era produtiva. É uma estratégia ambiciosa que reflete o empenho da China em continuar sendo um ator essencial na economia mundial, apesar dos crescentes custos trabalhistas e tensões geopolíticas. Porém, há desafios ambientais a serem considerados. A rápida industrialização da China teve um custo significativo para o planeta, com fábricas contribuindo para a poluição do ar, da água e altas emissões de carbono. Preocupações ambientais resultam em regulamentações mais rigorosas e requisitos de conformidade, aumentando a complexidade no setor de manufatura já sobrecarregado. As fábricas encaram padrões de emissão mais rígidos, o que pode elevar custos e reduzir a produção. Com o mundo se adaptando, as implicações para o comércio global ficam mais evidentes. As empresas não estão mais priorizando o custo acima de tudo. Resiliência, adaptabilidade e sustentabilidade são os novos pilares das estratégias de cadeia de suprimentos. Observamos o surgimento de uma rede de fabricação mais descentralizada e diversificada, com vários centros globais desempenhando papéis significativos. Vietnã, Índia e México estão se tornando essenciais, cada um contribuindo de forma única para a economia global. Simultaneamente, a China mantém-se essencial nas indústrias de alta tecnologia e valor agregado, assegurando sua presença no cenário de manufatura. Essa crise de fabricação é mais que um simples desafio. É uma chance para empresas inovarem, governos colaborarem e o mundo construir uma economia global mais equilibrada e sustentável. Conforme os países enfrentam esses desafios, eles estão reformulando não só a fabricação, mas o próprio futuro. Obrigado por assistir.